Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tema da nossa live de hoje, do nosso bate-papo, continuação, na verdade, parte 2 do nosso perguntas e respostas a respeito dos comportamentos, das emoções das crianças. Algumas perguntas que eu recebi através das caixinhas aí dessa semana, eu abri uma caixinha específica pra gente conversar aqui ao vivo. E aí a gente não conseguiu falar sobre todas as respostas, né, todas as perguntas ontem. E hoje eu tô fazendo um repeteco, é a parte 2, na verdade, continuação. E é isso, tô com algumas, né, que a gente até conversou ontem já. Eu trouxe um pouquinho pra gente comentar mais alguns pontos por aqui. E também responder as que a gente não conseguiu responder ontem. E são todas assim voltadas mesmo para o comportamento, para as emoções das crianças, os comportamentos desafiadores, né? As reações emocionais das crianças. Hoje eu tô fazendo a transmissão só aqui pelo Instagram. Não estou fazendo pelo YouTube, pelo Facebook, porque eu tive um probleminha aqui com o aplicativo que eu uso para fazer a transmissão em simultâneo, ali pelo Facebook e pelo YouTube. Então estou só com o pessoal aqui do Instagram, dando tempinho pro pessoal ir entrando aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito bom bater esse papo com vocês, né? Final de semana não vai ter live, pessoal. Tô fazendo só durante a semana, até cogitei em fazer amanhã também, no sábado, né? Mas eu preciso preparar outras coisas, outros materiais. Inclusive, um desses materiais que eu quero preparar no final de semana é o material das lives aqui, dos nossos bate-papos que eu tenho feito com vocês esses dias. E eu estava mandando todos os dias ali no grupo do nosso canal do Telegram o resumo das nossas lives, né, dos nossos bate-papos. Mas eu comecei a preparar um material mais específico, mais completo, assim, a respeito dos nossos bate-papos, porque eu vi que mandando desse jeito, assim, só os tópicos ali, tava ficando muito simples, sabe? E tem sido tão legais, né, esses bate-papos, essas conversas nossas, que eu pensei em estruturar melhor, assim, fazer um resumo bem legal de cada uma dessas conversas, cada uma dessas lives, colocar ali referência, sabe? Material que eu usei pra preparar a live, pra conversar com vocês. E às vezes durante a live também eu indico algum material, né? Eu indico alguma leitura, algum livro, enfim, algum artigo. Ou eu indico alguma brincadeira, né? Teve a live que a gente fez falando só das brincadeiras, ideias de atividades sensoriais, por exemplo, sabe? Então eu pensei em preparar, e vou preparar, na verdade, um material com esses resumos mais completos, assim, com todos esses pontos, todas essas informações, para enviar lá no nosso canal do Telegram. Então, se você não participou aqui ao vivo das lives, né, se você perdeu alguma até o momento, eu vou preparar esse material, vou colocar de todas que eu ainda não coloquei lá no canal. E depois as que a gente for fazendo, né, ao longo das próximas semanas, enfim, eu vou colocando também, eu vou só acrescentando. Mas eu quero pegar o final de semana agora pra preparar bem esse material mesmo. Eu pensei em fazer algo no formato de e-book, algum arquivo, assim, que aí pode ficar mais organizado, mais fácil, né, pra vocês pesquisarem e tal, e terem acesso. Então, eu acho que vai ficar mais legal desse jeitinho, né? E o grupo, né, o canal do Telegram tá no link do meu perfil. Então, para acessar esse material e outros conteúdos também, é só acessar o link do meu perfil lá. E aí eu vou começar aqui então a responder as perguntinhas. Não sei se eu vou deixar essa live gravada, acho que eu vou deixar ali pelo menos pro final de semana, pro pessoal que não conseguiu pegar agora, hoje, ao vivo. Vou deixar ali também no IGTV e depois a gente tira no final de semana. Mas vou começar já então com as dúvidas, senão a gente não consegue, né, até o final de novo responder a todas. São algumas aqui. E aí, vou dar continuidade, então, às dúvidas que a gente estava conversando ontem, né? As perguntinhas que vocês tinham enviado na caixinha e que eu peguei para responder ontem. A próxima que tinha ficado na sequência é assim, ó. Vou ler a pergunta para vocês, como eu tava fazendo no bate-papo de ontem, né? É assim, ó. O bebê, né, tem 1 ano e 5 meses e está se escondendo das pessoas. E aí a pessoa pediu, né? Fala sobre o efeito do isolamento social nos bebês e como lidar. Então, provavelmente, a pessoa que me mandou a mensagem relacionou aí o medo da criança, né, estar se escondendo das pessoas com essa questão do isolamento social, né, estar tendo pouco contato social, vendo poucas pessoas, né. Então, a primeira coisa é que, assim, sim, vamos falar a respeito desse ponto aí do isolamento, do efeito do isolamento social, mas é importante a gente lembrar que esse comportamento, principalmente nessa idade, né, por volta ali
de 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, né? Até 2 anos de idade mesmo. Às vezes, algumas crianças, até depois disso, esse comportamento de ter um pouco de receio, se esconder, sabe? Quando vê alguém diferente, quando vê alguém que não é ali do convívio mesmo, da rotina. E às vezes, num primeiro momento, a criança se esconde, né? O bebê se esconde ali. Não necessariamente é um comportamento associado ao isolamento social, associado à falta de ver pessoas, né, ao pouco contato social, na verdade. Isso não é um fator correlacionado, porque essa é uma característica, né, é um comportamento característico dessa fase, dessa idade. Por quê? Por volta ali dos 9 meses de idade, como eu sempre falo pra vocês em algumas oportunidades, a criança começa a viver algo que a gente chama um pouco de angústia de separação, ansiedade de separação, alguns autores falam, né? E a criança, ela começa a se diferenciar mesmo ali do corpo da mãe. Então é comum que ela tenha assim, uma certa ansiedade sobre o quanto é seguro ali aquela base, né? Aquela base de apego dela com a mãe, o quanto é seguro aquilo. Começa a ter um pouquinho de receio mesmo em relação ao social, em relação a pessoas estranhas, né, pessoas diferentes do convívio. Alguns bebês, né, algumas mães me mandam mensagem, inclusive, que alguns bebês têm medo de homens, né, da figura masculina. Então é muito isso. Por quê, né? Por que começa a apresentar esse medo, né, ou essa ansiedade, ou se esconder? Porque a criança tem muita necessidade de reafirmar, né? De afirmar aquela base dela de apego com a mãe, para ter certeza que ela tá segura, que tá tudo bem, que a mãe não vai desaparecer, que a mãe vai proteger ela em situações diferentes, em situações desconhecidas, diante de pessoas que não são do convívio ali, né, corriqueiro dela, que ela não tá acostumada. Então, existe um pouco dessa ansiedade mesmo, e é característica da fase de desenvolvimento que a criança está vivendo, é característica dessa ansiedade de separação, sabe? A criança ficar um pouco mais apegada mesmo com a mãe nesse período, e isso é super importante para o desenvolvimento dela, para o desenvolvimento desse apego seguro. É ali que a gente precisa acolher e não forçar o contato. E aí, num geral, assim, logo depois, né, a criança no primeiro momento estranha, se recusa ali ao contato social, mas logo num segundo momento, né, a criança vai se habituando ali com o ambiente, com as pessoas, ela já vai se soltando. Na maioria dos casos, é assim que acontece. Se a gente acolhe, né, se a gente conforta no primeiro momento, o passo seguinte é a criança se sentir tranquila para então se abrir ali para aquele convívio, né, para aquele ambiente diferente. E aí logo ela se solta. Então, assim, o ponto mais importante é a gente respeitar a reação da criança e a necessidade dela de receber esse acolhimento, esse conforto no primeiro momento, sabe? Porque é isso que vai passar segurança para o bebê, é isso que vai passar segurança para a criança, para que ela possa se abrir, né? No segundo passo e no segundo momento, se abrir, então, para esse convívio social, para esse relacionamento, né? Então, assim, não precisa forçar necessariamente a criança a cumprimentar alguém assim que ela chega no local, sabe? Assim que a pessoa chega em casa, né? A criança, a tendência nessa fase, 1 aninho ali, dos 9 meses até 1 ano e meio, até perto dos 2 anos de idade, a tendência, e algumas, né, como eu disse, algumas depois dos 2 aninhos também ainda podem apresentar um pouquinho desse comportamento, né, dessa reação, essa reatividade às pessoas estranhas. Então é muito importante que a gente consiga acolher isso, né, e entender que é uma necessidade de, peraí, deixa eu ver se isso é seguro mesmo, se tá tudo bem. E a gente não precisa forçar logo de cara nesse primeiro momento, né? Não, vai cumprimentar sim, né? Porque a criança não internalizou isso de normas sociais ainda, de regras sociais, né? Pra ela isso não faz ainda sentido. E daqui a pouquinho ela vai se abrir, ela vai se sentir segura pra isso, sabe? E é incrível, assim, às vezes a criança chega toda tímida, né? E se esconde e rejeita o primeiro contato, mas assim, depois a criança já tá no colo, já tá, né, correndo pelo ambiente, que ela tava estranhando, que ela tava se escondendo e tal, principalmente quando ela se sente segura já. Então, assim, não precisa desesperar, sabe? Normalmente esse é um comportamento que tende a ser mais inicial mesmo. E assim que a criança sente a segurança ali, que ela se sente confortada, validada no que ela tá sentindo. É igual a gente quando chega numa festa, onde todo mundo é estranho, a gente não conhece ninguém, sabe? Nossa primeira reação... Minha cachorrinha latindo. Nossa primeira reação lógico, né? Existem exceções, existem pessoas que já são normalmente mais abertas, né? Mais extrovertidas, que não importa que o ambiente seja desconhecido, as pessoas sejam desconhecidas, a pessoa já chega se soltando, né? Mas são exceções. No geral, o nosso comportamento é de primeiro
se sentir seguro ali, né? Verificar se é tudo ok, será que tem alguém que eu conheço aqui, né? A gente normalmente não gosta de chegar sozinho nos lugares que são desconhecidos, que não são familiares, que não são rotineiros pra gente. E depois a gente vai se soltando, não é assim? Pra criança, principalmente nessa fase, vivendo ali essa ansiedade de separação, né? A pessoa que me mandou a dúvida, inclusive, o bebê tem 1 ano e 5 meses, então assim, tá bem nessa fase, tá vivendo isso exatamente. Então, essa é uma dica importante. E falando do isolamento social em si, né, que foi uma segunda parte da pergunta, né, para falar a respeito do efeito do isolamento social, é assim, gente, para as crianças um pouco mais velhas, a gente até pode falar, assim, dessa questão mais social mesmo, envolvida nisso, né, da quarentena, da restrição, de não ver muitas pessoas, esse tempo todo sem conviver muito. O que eu digo com crianças mais velhas, né? O que eu quero dizer, crianças mais velhas? Crianças ali depois dos seus 3, 4 aninhos de idade, mais ou menos. Porque os bebês, né, antes disso, os bebês, eles não têm toda essa necessidade de um convívio social mais amplo, sabe? De uma expansão social, assim. Por quê? Porque pro bebê até cerca de 3 anos de idade, as relações sociais que mais importam para ele são com os cuidadores direto ali. Essas são as principais relações que ele precisa. Por quê? Porque até essa idade ele tá formando justamente essas bases de apego seguro. Então, assim, se ele não tiver muito convívio social, se ele não convive com outras crianças, com outras pessoas, se ele não vê muito outras pessoas, não tem toda essa interferência que a gente imagina, assim, na sociabilização dele, né? Não é que isso vai afetar de alguma forma a maneira como ele vai construir esse lado social, essa expansão social. Porque o lado do cérebro dele, o desenvolvimento que abre aí as portas para essa socialização só vai começar a acontecer por volta dos 3 anos de idade, quando a criança vive mesmo essa expansão para o mundo externo, para o mundo do outro, né? Até então ela ainda está voltada muito para o mundo interno dela, né, para a individualidade dela e para essa formação ali do apego seguro com esses cuidadores diretos. Então, assim, não é que tem muito reflexo nessa questão da socialização, não, né, pro bebê, eu digo, né, pra criança abaixo de 3 anos de idade. Essa questão do isolamento social em si e tal, não é uma grande preocupação pra criança nessa idade. Para as crianças mais velhas, sim, até começa a ser um pouco mais relevante isso. E aí, eu entendo que a gente não tem muito o que fazer, porque não tem como flexibilizar, né, as normas, dependendo da região onde você mora, né? Eu sei que estamos vivendo uma época complicada e difícil pra gente pensar em lidar com isso, mas assim, a gente pode flexibilizar isso no sentido de fazer uma chamada online de repente, né, com um coleguinha, com um priminho, com a família, com as pessoas que você gosta, sabe, para que essa criança possa interagir com outras pessoas, possa conversar com outras pessoas. Na medida do possível, a gente vai tentando driblar um pouquinho aí a questão do isolamento social para as crianças mais velhas. Mas assim, o grande ponto em relação ao isolamento social não é nem a questão das pessoas, né? Não é nem a questão do convívio social, da interação com outras pessoas, porque se essa criança recebe já a interação ali em casa, né, uma interação real mesmo, uma interação forte com com as pessoas que moram com ela, né, que criam, enfim, que ela tem esse apego, esse relacionamento mais próximo, diário, corriqueiro, ok, né? Isso já é uma base forte, já é muito suficiente para que ela possa desenvolver as habilidades dela, né? Habilidades de fala, outras habilidades de desenvolvimento e até mesmo a questão da socialização, porque a família é uma instituição social também e é a mais importante, né, para a vida da criança, na verdade. Mas a grande questão do isolamento social, né, que não é nem tanto isso do convívio com outras pessoas diferentes, é a questão da criança poder ser exposta ao ar livre um pouco, né? Sair, receber um pouco a luz do sol, né? Porque tem várias comprovações, inclusive, de que a luz do sol ela é reguladora das emoções. Inclusive quando as pessoas estão em tratamento de depressão, ansiedade, né? Uma das recomendações é ser mais exposta à luz solar, né? Você sai para fazer uma caminhada, recebe um pouquinho a luz do sol ali numa janela da sua casa, deixa a luz do sol entrar, né? E fica um pouco diretamente na luz do sol, porque a luz do sol, ela atua também como reguladora das emoções. Então, se a criança fica muito tempo dentro de casa, muitos meses, muito tempo sem ver a luz do sol, sem sentir um pouco do ar livre,
realmente, esse sim é um ponto mais importante em relação ao isolamento social, sabe? A questão da criança não conseguir se movimentar, não conseguir viver experiências sensoriais, né, ali com elementos naturais, com areia, com terra, com verde, né, com plantas, não conseguir correr, né, e mudar um pouquinho de ambiente. Isso para a criança é muito importante. As crianças precisam caminhar, se movimentar, correr, escalar, subir, né? E aí, esse é um ponto importante na emoção das crianças, né? No quanto de energia essas crianças vão acumulando, no quanto de estresse ali vai sendo acumulado. Então, se há a possibilidade, né, de você, de repente, visitar algum parque ou fazer uma caminhada na frente da sua casa, né? De novo, né? Não sei como é que estão as coisas na cidade onde você mora. E eu sei que estamos vivendo tempos difíceis em relação a isso de isolamento. E a gente tem que ter muita cautela e tomar todos os cuidados, sim, todos os cuidados necessários, mas na medida do possível possibilitar para que essa criança consiga sentir um pouco do ar livre, né? Um pouquinho por dia, alguns minutinhos por dia ali, sentir o ar livre, se movimentar um pouco, né? Correr um pouco, escalar, mexer o corpo e receber um pouquinho da luz do sol. Essa é a questão mais importante em relação ao isolamento social, na verdade. E assim, os efeitos num longo prazo a gente não pode dizer ainda, porque assim, isso é tudo muito novo, né? Embora tenham alguns estudos já, algumas coisas em andamento, né? Mas assim, é muito pouco para a realidade que a gente tá vivendo, que é tudo muito novo, né? Tudo que envolve essa questão da quarentena, do isolamento social, do vírus, enfim, tudo é muito novo ainda, né? Tem muita coisa para ser descoberta, para ser estudada. Então, ainda é cedo pra gente afirmar se vai ter algum efeito negativo para as crianças ou não, se vai, né? Algumas crianças talvez sim, né? Outras talvez não, outras talvez lidem com isso muito melhor. Mas o que cabe a gente é tentar manejar isso com as condições que a gente tem, com a possibilidade que a gente tem hoje ali na nossa casa. E é por isso que eu digo, né? Na live que a gente fez a respeito das experiências sensoriais, e eu falei da importância das crianças terem acesso a experiências sensoriais para regular as emoções, as energias, né, os ânimos. Eu falei disso, né, que os elementos naturais são as melhores experiências sensoriais que uma criança pode receber, pode fazer, né, e é muito importante que ela tenha a possibilidade de explorar elementos naturais. E eu sei que muitas pessoas moram em apartamento, estamos passando pela fase do isolamento social, às vezes não tem muito como ali, né, flexibilizar isso, mas a gente pode tentar usar a criatividade e trazer. E eu trouxe nessa live aí que a gente falou a respeito dessas experiências sensoriais, e essa live ficou salva, inclusive, tá? Salva ali no IGTV. E eu trouxe algumas soluções que a gente pode aplicar para ambientes pequenos, apartamentos, para dentro da nossa casa, né? Coisas que a gente pode criar para possibilitar essas alternativas para a criança, né? Então, assim, é muita coisa, né? Vai muito além mesmo. A gente pode até falar em um outro momento só a respeito desse tema, porque é bem amplo, né? E como eu disse, muita coisa para ser descoberta ainda em relação a isso dos efeitos do isolamento social nas crianças, né? Tudo é muito recente, tudo é muito novo. Tem também para as crianças mais velhas a questão da educação, né? Do ensino online, das escolas, né, desse ensino remoto aí, realmente é um fator estressante a mais para as crianças, né, porque também é um formato que os pais, né, as famílias não dominam muito bem, os professores não dominam muito bem, porque todo mundo, né, foi pego de surpresa, ninguém teve tempo para se preparar para isso, e as coisas foram sendo meio que testadas, né, experienciadas com as crianças ali, tudo, né, novo para todo mundo, e as crianças colocadas no meio desse teste, né, desse grande teste, na verdade. Então, é tudo isso pra gente considerar quando a gente fala dos efeitos. Mas sim, né, o estresse pode ser um efeito, até porque nós, os adultos, né, nós, a família, os cuidadores, estamos mais estressados, né, desde o início dessa quarentena, desde o início de tudo isso, nós estamos mais estressados e, assim, é uma consequência que as crianças sintam isso também, né, e a gente acabe refletindo isso pra elas, né, e isso se reflete no comportamento delas também, é o esperado, né, então é bem amplo mesmo. Próxima pergunta eu vou pegar essa aqui, ó. Como agir quando a criança está com algo que não pode ir na mão? E quando tiramos... a pessoa perguntou assim, né? Como agir quando a criança está com algo que não pode, algo perigoso na mão? Porque quando tiramos, ela grita e chora. Tem 2 anos de idade a criança. Então, gente, é assim... sempre que a criança está com alguma coisa que não pode, né? Algo que é perigoso e tal, é claro que às vezes a gente tem que agir rápido, né? E eu entendo.
assim, às vezes a gente tem que estar sempre alerta, sempre supervisionando, e às vezes é o caso da gente agir muito rápido mesmo e precisar tirar algo ali, né, no susto das mãos da criança. Às vezes isso vai acontecer. Mas assim, na medida do possível, o ideal é que isso não aconteça com frequência, né? E isso não vai acontecer com frequência quando a gente pensar na preparação do ambiente melhor, sabe? Então assim, em deixar esse ambiente mais preparado para que a criança possa explorar ali mais livremente, para que a gente tente, na medida do possível, diminuir a quantidade de vezes ao longo do dia que a gente tem que tirar as coisas à força da mão da criança, né? E chegar no susto e brigar, né? Enfim. Por quê? Porque quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente chega e tira as coisas da mão da criança e fala isso não, e aí isso não também, e me dá isso aqui é meu. Quanto mais a gente faz isso, mais a criança vai ficando reativa a esse tipo de postura nossa, esse tipo de ação nossa, né? E mais difícil vai ficando mesmo, mais irritada essa criança vai ficando, e mais ela vai desenvolvendo estratégias para fugir da gente, para resistir àquilo, né? A criança, ela age respondendo a nossa ação, né? Então, assim, ela é um espelho disso. Se a gente chega no susto, no ímpeto de arrancar as coisas da mão dela, ela vai responder meio que na mesma medida ali também, né? Resistindo, tentando disputar a força ali. E, de novo, eu sei que às vezes isso vai precisar acontecer, porque às vezes é uma situação de perigo, a gente precisa proteger a criança e precisa ser rápido, né? E sim, tudo bem, e depois a gente explica pra criança por que a gente teve que tirar aquilo da mão dela, por que a gente teve que fazer aquilo, porque era perigoso e tal, e a gente comunica depois, né, pra criança. Mas sim, em alguns momentos a gente vai ter que agir sem falar mesmo. Mas, na medida do possível, tentar não fazer isso, sabe? Se não é algo perigoso, se é algo que dá pra você chegar tranquilamente, se abaixar, olhar pra criança e dizer, olha, isso não pode, vamos levar pra tal lugar, vamos devolver, negocia, troca, oferece uma possibilidade que você pense, que você veja que a criança vai concordar em colaborar, que ela vai se sentir animada, sabe? Usa o lúdico, usa a brincadeira, sabe? Usa a estratégia, porque o que a gente quer é resolver a situação, né? Não importa se você vai precisar usar uma brincadeira ali, uma técnica de criar um teatrinho do dinossauro, do leão, enfim. Não importa isso, o que a gente quer é resolver a situação ali, sabe? E conquistar a colaboração da criança. A gente não quer criar uma disputa, a gente não quer criar um pé de guerra ali, né? Então, na medida do possível, tenta agir dessa forma, porque vai ficar muito mais fácil a gente obter a colaboração da criança depois em outras situações. É o que eu disse, quanto mais a gente chega e faz isso e repete isso durante o dia, né? E vai tirando as coisas, vai tirando tudo da mão da criança, mais ela vai ficando reativa a isso. E às vezes a criança já tá estressada, já tá frustrada porque acabou ouvindo muitos nãos durante o dia, aí a gente vai e tira da mão dela. E aí é o que disse aqui, né? A pergunta disse aqui. Quando tira da mão é grito e choro mesmo, porque ela já tá muito brava, ela já tá muito frustrada com aquilo, né, com o dia às vezes, porque foi muito limitada, ou às vezes ela tá passando por uma fase, 2 anos de idade, onde tudo pra ela, assim, ela pegou algo e aquilo é muito importante pra ela, porque lembra que a gente conversou que aos 2 anos de idade a criança tá vivendo uma fase onde tudo é muito voltado ali pro próprio ímpeto dela, né, pro próprio interesse dela, pro próprio mundo interno dela, então aquilo pra ela é muito importante, né. E aí a gente meio que na pressa, meio que sem jeito, a gente vai chegando e tirando e tal, e aquilo pra ela é o fim do mundo realmente. E aí o fim disso é a explosão emocional, então assim, sempre tenta fazer isso, sabe? Sempre tenta chegar na calma, avisar, preparar antes, negociar. E às vezes você vai ter que repetir várias vezes, vai ter que usar o seu poder de negociação com a criança, sim. Porque o outro grande problema da gente sempre fazer isso, sempre arrancar as coisas da mão da criança, é que provavelmente ela vai repetir esse comportamento depois, né? Nós somos o grande espelho, assim, os grandes modeladores do comportamento da nossa criança. Então, assim, ela vai se espelhar na gente para repetir os padrões de comportamento. Então, nós é que vamos ajudar a criança a construir os padrões de comportamento dela. Se a gente cria um hábito, né? Se a gente sempre tira as coisas da mão dela, as coisas que a gente não concorda que ela mexa, que ela pegue, ela vai repetir isso depois com outras crianças, em outras situações, né? Em outros momentos, depois na escolinha, depois com o priminho, depois, enfim, sabe? Ela vai repetir isso. Se ela quiser pegar um brinquedo, ela vai chegar e vai puxar da outra criança, sabe? Então, assim, é uma forma da gente também pensar que a gente não quer que a criança repita isso. O que a gente quer que a criança absorva e repita é o que a gente vai fazer com a criança nas situações com a criança, certo? Então, deixa eu dar uma olhadinha nas perguntinhas que estão chegando aqui. Deixa eu ver lá
no topo, porque eu vi que teve algumas antes. A Camila tinha mandado aqui, ó, que meu filho entra na escola sim, mas logo se solta quando vê os amiguinhos, né? Quando a gente tava falando a respeito da criança que se esconde, né? Quando vê alguém estranho, um ambiente diferente e tal. E assim mesmo, Camila. É muito comum que seja essa a reação mesmo, né? O primeiro momento a criança fica meio receosa, como eu disse, aquele mesmo exemplo da gente chegando numa festa, né? Onde a gente não conhece muito bem as pessoas, não faz muito parte da nossa rotina. No comecinho a gente fica meio preso, depois a gente se solta, já tá dançando, já tá conversando com todo mundo. E é isso mesmo, ó. E aí ele se solta quando ele vê os amiguinhos dele, né? Porque aí são um ponto de segurança pra ele, né? São um ponto de referência pra ele. Então, assim, ele vai se soltar porque ele, pronto, se sentiu seguro. Até ele se sentir seguro no ambiente, com um ponto de referência, né? Um referencial de segurança naquele ambiente, o principal referencial de segurança pra criança vai ser a gente. Então, primeiro a gente é o primeiro referencial de segurança da criança. Quando ela encontrar outro referencial no ambiente que transmita essa segurança para ela vai se soltar da gente e vai transferir a segurança dela para esse outro referencial e vai se soltar. Então, não tem por que se preocupar realmente. É bem legal, né? A gente entender isso, entender o comportamento da criança, entender o que está acontecendo, né? Com o cérebro, com o desenvolvimento da criança, é muito legal. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Como ensinar a criança a se acalmar quando fica bravo? Tento sempre acalmá-lo e explicar o motivo das coisas. Mas está chegando a fase das birras por aqui. 1 ano e 6 meses. Desse é assim mesmo, assim. Primeira coisa, a gente fez um bate-papo esses dias a respeito das explosões emocionais. E é isso mesmo, né? Sempre acalmar e depois explicar o motivo. Mas assim, o principal mesmo é a gente conseguir manter a calma e não levar pro lado pessoal. Por quê? A coisa que mais vai acalmar a nossa criança é a nossa calma, sabe? Nós precisamos ser o primeiro ponto de calma ali para que a criança possa sentir a nossa calma também. Então, assim, primeira coisa, primeiro passo, mantenha calma, né? Não leve pro lado pessoal, respire e tenta entender o que tá por trás daquilo, né? Tenta entender por que do choro, o que aconteceu, é sono, né? Porque tudo isso influencia nas explosões emocionais, as famosas birras, né? É sono, é fome, é cansaço, né? Quando a gente tenta entender o que é que tá por trás, fica mais fácil pra gente acolher, sabe? A gente consegue se empatizar melhor com o sofrimento da criança, porque assim, ela tá sofrendo, e essa é a dica número 2, inclusive, lembrar que aquilo é um sofrimento muito intenso, muito grande para a criança. A explosão emocional, ela provoca na criança uma reação que é semelhante ao mal-estar físico mesmo. Então é como se ela estivesse sentindo uma dor física para a criança. E isso é tão forte, é tão intenso quanto ela estar passando mal, sabe? Então quando a nossa criança está passando mal, essa dica é ótima pra gente conseguir acolher, né? Quando a nossa criança está passando mal ou ela caiu e se machucou, o que a gente faz? A gente acolhe, a gente abraça, a gente cuida do machucado, ou a gente cuida da dor, né? É a mesma coisa, é exatamente da mesma forma que a gente tem que agir durante uma explosão emocional. Porque ela tá passando mal da mesma forma, ela tá sentindo exatamente aquele mesmo mal-estar ali. E ela não sabe o que tá acontecendo com ela, não sabe de onde tá vindo aquilo que ela tá sentindo, sabe? Porque a gente sabe que aquilo é um sentimento, é uma emoção, né? A criança não sabe, ainda mais um ano e 6 meses, né? 1 ano e meio, ela não tem a menor ideia do que sejam sentimentos, do que sejam emoções. Ela só sabe que ela tá se sentindo muito mal e que aquilo é muito insuportável pra ela. Então, assim, sempre... e assim, com 1 ano e 6 meses, a criança provavelmente não vai entender uma longa explicação, né? Você não precisa investir tanto tempo assim no diálogo, na explicação. É lógico que você ir nomeando pra criança, dizendo o que ela tá sentindo, né? Por que ela se sentiu assim, né? Olha, entendo que você ficou chateada porque, enfim, você queria o ursinho rosa e não deu pra ter o ursinho rosa, enfim. É legal a gente pontuar pra criança e ir nomeando desde muito cedo, sim, os sentimentos, as emoções, mas isso por si só não é o que mais conta, né? Não adianta a gente sair nomeando as emoções pra criança e a gente não fazer o principal, que é acolher e validar o que a criança tá sentindo. E o que você tá fazendo é exatamente isso, acalmar a criança, e aí a gente espera
a gente espera. E às vezes a gente vai ter que repetir isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Porque a criança, nessa idade, né, ela só vai começar a desenvolver ali o controle, a regulação emocional por volta dos 4 anos de idade. Então, antes disso, ela não tem nenhum controle sobre as emoções dela, ela não tem nenhum controle dos impulsos, sabe? É muito baixo, ela não tem as ferramentas para lidar, ela não consegue processar o que ela tá sentindo. Então, o que a gente precisa fazer é acalmar pra gente conseguir regular. Ela consegue essa regulação emocional através do nosso amparo, através do nosso conforto. É assim que a criança, principalmente a criança abaixo dos 4 anos de idade, regula as emoções dela. É principalmente através do nosso contato físico, do nosso acolhimento. Então é isso aí mesmo, a gente não vai ensinar, né? Não é bem ensinar uma criança com 1 ano e 6 meses, 2 anos, até os 3 anos de idade, mais ou menos. Não é que a gente vai ensinar a controlar as emoções, a acalmar. Até essa idade, a gente precisa ser a calma dela. A gente precisa regular as emoções dela, né? E aí, regular não é fazer a criança parar de chorar a qualquer custo, sabe? Porque às vezes ela precisa colocar aquilo pra fora. E é válido, né, o que ela tá sentindo. Ela precisa expressar, ela precisa canalizar aquilo. Então, por isso que eu digo, é muito importante que a gente também consiga trabalhar as nossas emoções, consiga ter esse autocontrole, né? Se autoconhecer, trabalhar a nossa paciência, procurar formas de investir nisso, né? Nesse autocuidado das nossas emoções também, para que a gente possa passar isso para a criança, porque até essa idade, assim, ela é totalmente dependente da gente para regular as emoções dela. Então, tá tudo certo para vocês, gente? Parece que caiu aqui. Acho que voltou, né? Mandem um joinha aí, vocês estão me vendo. Tá me ouvindo tudo certinho. Mas é isso, o passo número 1 é sempre a gente procurar ser a calma da criança. Se precisar, tira ela do ambiente que causou explosão emocional, sabe? Tira ela do foco que causou explosão emocional. Redireciona, né? A técnica do redirecionamento. A gente até vai falar disso aqui, tem uma perguntinha que eu separei pra gente falar disso aí. Ah, tá tudo jóia, né, pessoal? Que bom. Sobre redirecionar, que é muito legal e funciona principalmente com as crianças menorzinhas, né, com os bebês, que ainda não tem muito como a gente ensinar na prática ali ferramentas para ela lidar, né, a gente não tem como chegar para um bebê, por exemplo, de 1 ano e meio de idade e dizer, olha, próxima vez que você se sentir assim, você vai lá, você liga o chuveiro, entra debaixo do chuveiro, toma um banho pra ver se você se acalma, sabe? Não tem como a gente ensinar esse tipo de técnica pra uma criança dessa idade. Isso a gente vai começar a modelar, vai começar a ensinar pra uma criança mais velha, né? Depois dos 4 anos de idade, por aí. E até é quando a criança começa a desenvolver, inclusive, essa parte do controle, né? Da regulação emocional, do controle inibitório, enfim, tudo isso. Então, antes disso, quando a nossa criança é bebê, a gente pode redirecionar. Redirecionar é diferente de distrair as emoções. Eu quero fazer uma explicação só disso, um conteúdo explicando a diferença disso ainda pra vocês. Porque o que é redirecionar? Redirecionar é quando a gente acolhe, a gente valida. Então, assim, nossa criança tá chorando, né? Tá num momento de explosão ali intensa. E a gente acolhe essa criança, né, oferece nosso conforto, a nossa disponibilidade física, abraço, colo, né, isso é acolher, estar ali com ela. A gente valida, ou seja, é válido, é ok, eu entendo o que você tá sentindo, você tem todo o direito de se sentir assim, né. De novo, isso não validar, por exemplo, a criança queria o controle do ar-condicionado para atirar pela janela. E aí não pôde, e ela começou a chorar, e aí você foi lá, não, então toma e joga o controle, tudo bem, né? Pode parar de chorar. Não é isso, né? A gente acolhe o sentimento e a gente, tudo bem, isso aqui não pode. A gente mantém aí o que não pode, mantém a regra lá, ó, né? O limite, entre aspas. Mas isso não significa concordar com o que a criança vai fazer e que não pode fazer, né? Validar, a gente valida a emoção. Ela tem todo o direito de ficar chateada porque ela não pôde jogar o controle pela janela, né? É uma frustração grande pro universo dela, né? Pra realidade dela. Tudo bem. A gente também fica frustrado, irritado e explode por outras coisas que fazem parte do nosso universo adulto, né? De coisas que a gente não conseguiu, que não saíram bem como a gente gostaria. E tudo bem pra nós também. Então as motivações da criança também são válidas pra ela. Então isso é acolher, validar. Depois que a gente acolheu, validou, a gente redireciona. Ou seja, a gente tira o foco, a gente mostra outra coisa, apresenta outra coisa pra criança fazer, pra criança conseguir pelo menos respirar, sabe? A gente pode respirar na frente da criança para que ela use os neurônios espelho ali que vão agir repetindo o nosso comportamento. Isso é muito bacana porque funciona bastante mesmo. A gente pode começar
respirar mesmo, né? E faz bem caricato na frente da criança, porque ela perceba o que a gente tá fazendo, para que ela pelo menos pare pra prestar atenção, sabe? Porque ela vai achar curioso. E aí ela vai conseguir ao menos voltar, se acalmar um pouco e respirar. Esse é um ponto também, né? Uma outra estratégia de redirecionar. Então, redirecionar isso é diferente de distrair. Distrair seria quando a gente nem deixa a criança chorar, sabe? Então, a criança, sei lá, caiu, né? Se machucou, e tem algumas pessoas que não suportam ver a criança chorando, né? Então, caiu, se machucou e a gente, não, para de chorar, não foi nada. Isso é uma tentativa de distrair a emoção, né? A criança caiu, se machucou, sentiu dor e a gente não quer que ela chore, a gente quer evitar o choro, né? A gente quer que ela engula aquilo. Isso é distrair, é muito diferente de redirecionar. E distrair é péssimo, né? A gente tá ensinando o quê pra criança? Que ela não tem direito de chorar, que ela não tem direito de sentir, que ela não tem direito de expressar as emoções dela. E se ela não tem direito, se ela tem que se envergonhar do que ela sente, se aquilo é errado e proibido, ela nunca vai aprender a aceitar nem a lidar com o que ela tá sentindo, né? Porque ela nunca teve a oportunidade de entrar em contato com aquilo, de falar sobre aquilo, né? De conhecer aquela emoção. Então, distração não é legal e é diferente de redirecionamento. Combinado, pessoal? Então, essa é a dica e a resposta para Dessa. Espero que tenha respondido aí. Qualquer coisa você me manda, tá bom? Franciele mandou assim, ó: meu filho escolhe as roupas, ele só quer pôr camisa polo. Ontem eu não coloquei e ele ficou chorando por 20 minutos, mas não coloca outra. E não estou sabendo lidar com isso, 2 anos e 3 meses. Franciele, é assim, ó. Ele está na fase do treino da independência, de querer escolher mesmo. E às vezes, com a criança dessa idade, com 2 anos, a fase dos 2 anos, é a criança que, assim, dá uma olhadinha na live que a gente fez, ficou salva, que a gente fez a respeito dos 2 anos de idade. Você vai entender muito do comportamento da sua criança em relação a isso das camisetas. Ele tem essa necessidade de validar a escolha dele, porque isso tem relação com a formação da individualidade dele, né? De se entender como uma pessoa que pode escolher, que pode, né, fazer pequenas escolhas. E aí, assim, algumas vezes a gente vai precisar escolher as batalhas que a gente quer ganhar, né? Que a gente quer disputar com essa criança, sabe? Em alguns momentos a gente não vai poder permitir que essa criança faça escolhas, porque vão ser escolhas que vão prejudicar, né? Que vão tornar a ordem da casa, né? Que vão bagunçar a ordem da casa, ou que vão prejudicar alguém, ou que vão fazer mal pra ela mesmo. Tem escolhas que realmente a gente não vai poder permitir pra criança, mas algumas escolhas a gente vai poder permitir pra criança, né? Então, por exemplo, uma solução, né? Tem várias soluções pra isso, pra essa situação com a sua criança, mas assim, uma delas, qual o mal dele usar a camisa polo todos os dias, sabe? Essa é uma batalha que vale a pena a disputa mesmo? Vale a pena o desgaste, sabe? E aí, às vezes, assim, esse é uma só das vertentes aí pra essa situação, né? Qual o mal, primeiro, dele só usar a camisa polo? E aí, né, tudo bem, ele só quer usar camisa polo, não é algo que é prejudicial, não tá fazendo mal pra saúde, não tá prejudicando ninguém, não está destruindo nada, assim. Talvez não vale tanto o risco do estresse ali, do choro, né, de 20 minutos todos os dias, e do seu estresse, do sofrimento, e daquela briga ali, porque você tem que colocar outra roupa, né? Esse é um dos pontos, né? Avaliar mesmo, não pode, mas por que não pode, né? É só pra reafirmar que ele não pode escolher aquilo todos os dias, sabe? Será que vale mesmo? Outro ponto, tá? Esse foi um. Outro ponto. A maneira que a gente tem de deixar uma pessoa que é teimosa mais teimosa ainda, a melhor maneira que a gente tem de fazer isso é continuar teimando com ela. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais a gente implica com um comportamento que é desafiador, que é resistente, quanto mais a gente fica ali batendo de frente com ele, mais a gente reforça esse comportamento ao invés da gente eliminar esse comportamento, sabe? Por exemplo, a criança, ela aprendeu a falar um palavrão porque ela viu alguém falando, né? E aí, nessa fase, inclusive, dos 2 anos, 2 anos e meio, é muito comum isso acontecer. Porque ela repete tudo que ela vê as outras pessoas dizendo, né? E aí, ela repetiu aquilo, alguém riu, alguém achou curioso, alguém achou engraçado. Ou então, quando ela repetiu aquilo pela primeira vez, ela já recebeu uma bronca, enfim. Mas mesmo assim, ela achou curioso. E aí, ela vai começar a repetir de novo, e de novo, e de novo, pra ver a nossa reação. E aí, quanto mais a gente vai falando não pode, e briga de volta, sabe, e dá maior atenção para aquilo, mais ela vai reforçando aquilo, mais ela vai fazendo de novo.
E não é pra testar, gente. Não é porque ela tá fazendo porque ela quer testar nosso limite, porque ela quer nos desafiar, porque ela quer disputar poder com a gente, né? Mesma coisa da camiseta. Ele não tá fazendo isso porque ele quer disputar o poder com você. Tá fazendo aquilo porque pra ele é importante reafirmar e repetir aquilo. A criança de 2 anos repete muitas coisas. No caso do palavrão, por exemplo, vai repetir de novo porque quer ver a nossa reação, porque a gente tá... Ela percebeu que com a nossa reação aquilo é muito importante, sabe? Então aquela é uma causa que vale a pena ela investir, né? Porque, poxa vida, olha só, né? Que reação curiosa que tá causando aqui, né? É algo importante, assim. É curioso pra criança, ela quer fazer de novo aquilo pra ver o que vai acontecer, sabe? E assim, quanto mais a gente fica ali insistindo e brigando, e se desgastando, e dando atenção, e falando não pode, não sei o que, e dar atenção, que eu digo, não é, por favor, né, gente, assim, não é a gente vai ignorar então a criança, deixar ela, né, sozinha lá, assim, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, quanto mais a gente fica batendo de frente, brigando com a criança, sabe, mais a gente reforça isso. Um teimoso com outro teimoso só gera mais teimosia ainda, sabe? Então, assim, às vezes a gente tá criando uma novela, né, gigantesca em torno da criança só querer colocar camisa polo todos os dias. E no primeiro ou no segundo dia que você deixar isso sem questionar, sabe, sem levar tanto a ferro e fogo, às vezes você vai deixar essa criança andar, sei lá, uma semana com camisa polo, na semana seguinte ela já vai ter enjoado e não vai querer mais, sabe? Porque perdeu a graça, porque, parece que não tá tão legal assim mais, sabe, assim. Então, tenta não dispensar tanto esforço nisso, sabe? Nessa situação. É o que eu falei, com uma criança de 2 anos de idade que tá vivendo essa questão, né, de validar as escolhas dela, e você vai perceber que agora, ele entrou nos 2 anos agora, né? Isso vai provavelmente se intensificar mais em outras situações, em outros contextos também. Então, assim, você já vai ter que disputar em algumas, né, disputar, entre aspas, sempre, algumas situações que pra criança, né, vai ser perigoso ou realmente ela não vai poder fazer. Então, assim, o que é uma camiseta perto disso, sabe? A gente precisa escolher as batalhas que a gente vai dispensar esforço, porque já virão outras situações parecidas com essa. Então, na medida do possível, tenta escolher as batalhas que valem a pena. Não vai fazer mal pra criança, não tem mal algum? Deixa a criança fazer a escolha dela, sabe, também. Deixa, porque eu sempre dou o exemplo da gaveta que tem aqui. A gente preparou uma gaveta pro Lucas, com algumas opções de roupa. Na verdade, a gente deixa 2 troquinhas de roupa pra ele e as coisinhas do momento de troca de fralda. Por quê? Porque a gente começou a notar justamente esse comportamento, né? De não querer colocar a roupa que a gente tinha escolhido, ele queria colocar a roupa que ele tinha escolhido. E é um comportamento muito característico dessa fase de desenvolver mais a individualidade, né? De reafirmar as escolhas, da fase do egocentrismo. É natural e é necessário a criança treinar isso. Então a gente deu a possibilidade para que ele tivesse acesso a uma gaveta que fica à altura dele, que na hora da troca de fralda, na hora da troca de roupa, ele realmente pudesse fazer aquelas escolhas, sabe? E ali a gente coloca algumas escolhas limitadas, né? Pra ele. Então, por exemplo, se a gente não quer que ele sofra, né? A gente não quer que ele se prejudique. Ao mesmo tempo, a gente quer dar pra ele a possibilidade dele treinar essa habilidade, né? De fazer escolhas, né? De treinar a decisão dele, né? A assertividade dele. Então, se tá muito calor, a gente coloca só opções de calor ali na gavetinha dele. Se tá muito frio, a gente coloca só opções de frio na gavetinha dele. Porque assim, a gente evita que ele sofra, que ele se prejudique, que ele fique doente, né? Que ele saia no frio, enfim. A criança vai começar a usar só a camisa polo lá. Em algum momento, alguém vai comentar, ou em algum momento ele vai enjoar de só usar a camisa polo, ele vai ver alguém usando um outro tipo de camiseta, ele vai querer usar também, sabe? Então, assim, quando a gente tenta levar as coisas um pouquinho menos a ferro e fogo o tempo todo, sabe? Assim, ao extremo o tempo todo, querendo garantir a nossa autoridade o tempo todo, as coisas ficam mais leves, porque a gente entende o que está acontecendo com a criança ali. É o que eu disse. Provavelmente esse comportamento vai se repetir em outras situações onde sim, você vai precisar escolher pela criança ali, porque não tem outro jeito, né? Então, escolha a batalha, sabe? Às vezes não é o caso de dispensar tanto esforço assim, e às vezes você vai se surpreender. No momento em que você deixa ele livre pra fazer a escolha das camisetas dele, né? Ele já não liga tanto assim e começa ele mesmo a pedir pra usar outras roupas diferentes, sabe? E aí vai querer usar a roupa, por exemplo, igual a do papai, igual do titio, igual, né, de alguém que ele viu usando, que ele quer ficar igual a pessoa, sabe? Ele mesmo vai pedir pra isso.
você vai ver como isso vai ficar bem mais fácil olhando por esse ângulo, sabe? E é muito legal a gente entender essa fase dos 2 anos de idade também, porque a gente entende que, assim, não é uma questão de disputa, sabe? Por disputar poder apenas, de disputar resistência ali. Não é uma questão de resistência isolada, não é nada disso, sabe? É uma questão de necessidade da criança de treinar a escolha dela. Então, tenta fazer essa experiência de deixar algumas coisas à disposição, sabe? E aí você pega... Se você não tiver uma gaveta, tenta deixar em algum cantinho do quarto ali, algum cantinho que ele tenha acesso, para que ele possa treinar a escolha dele. E aí o que você pode fazer? Deixa sempre como escolha uma camiseta polo, que é aquele que você sempre quer usar, e uma outra opção. Ele sempre vai ter a outra opção também, né? Em algum momento ele vai se sentir curioso a escolher a outra camiseta, sabe? Mas deixa que ele faça isso livre, deixa ele treinar também esse poder de decisão, porque nessa idade eles já podem começar a fazer pequenas escolhas, principalmente quando essas escolhas envolvem o corpo, né, da criança. Isso é muito legal, é muito importante, inclusive. Próxima. A Dessa mandou: muito bom saber o que acontece e também saber o que esperar, mas principalmente saber o que fazer e o que não fazer. Muito obrigada, isso mesmo, Dessa, é muito bom, né? A gente entender. Já ganhei o meu dia com esse conhecimento. Ah, que bom, fico muito feliz em ajudar de alguma forma. Fico muito feliz mesmo. E eu compartilho do mesmo pensamento, assim, é tão bom. Nossa, eu sou suspeita pra falar, porque eu realmente amo esse assunto, né? Mas assim, é tão bom a gente entender o que tá acontecendo, sabe? E a gente tirar aquela trava do nosso olho, da nossa visão sobre a criança, porque às vezes a gente só olha pra criança imaginando que ela tá nos afrontando o tempo inteiro, né? E não, gente, assim, nenhuma criança acorda de manhã pensando: hoje eu vou tornar o dia dos meus pais mais difícil. Eu vou resistir em tudo que eu puder, eu vou brigar, eu vou disputar poder, eu vou resistir, eu vou... Não é assim o pensamento da criança. Ela não age pensando o tempo todo em nos atacar, em nos manipular, em nos afrontar. Não é assim, né? É muito menos sobre a gente. Quando a gente consegue tirar o foco da gente, né, do nosso umbigo ali, né, a gente entende que não é pessoal. A criança não tá pensando o tempo inteiro o que ela pode fazer pra resistir ali, pra dizer não. Não, ela tá agindo assim por uma necessidade ali da fase que ela tá vivendo, sabe? Que às vezes a gente não entende direito, né? E a gente leva pro lado pessoal, entende como afronta, mas daí que vale a gente se informar, né? Saber o que esperar da fase, saber que não é só com a minha criança, não foi um erro de educação que eu cometi, não tem, né? Não é culpa nossa, sabe? A gente não tá fazendo nada de errado, a nossa criança só está sendo criança e só está se comportando de acordo com o esperado dentro da idade dela, pra idade dela, que aquilo vai passar, sabe? A gente só precisa guiar, ter um pouquinho de paciência, aquilo não vai se tornar nada tão terrível assim depois, lá na frente. A gente só precisa ir trabalhando a nossa paciência, né? E guiando do jeito certo. E pra isso, eu tô aqui com vocês. Eu também passo pelas mesmas experiências que vocês. Eu tô aqui pra dividir, pra somar naquilo que eu puder ajudar. Eu tô aqui pra gente ir se iluminando com ideias aí de como fazer, de como agir nessas situações e traduzir, né, o que é que tá acontecendo, o que tá se passando ali pela cabecinha da criança nessas situações todas aí. Vamos lá, vou pra próxima pergunta aqui, pra gente conseguir falar de todas. Ah, tem uma perguntinha aqui a respeito de escola, da adaptação escolar. Eu até falei que eu ia fazer um conteúdo, né, só a respeito de adaptação escolar, e eu vou fazer. Vou preparar alguns conteúdos, eu quero fazer um bate-papo também com vocês online, uma live, só pra gente falar a respeito de adaptação escolar, né, dos pequenininhos, tal, às vezes o primeiro contato ali com a escolinha, às vezes a readaptação agora, né, às vezes a criança já ia pra escola e entrou toda essa época de quarentena, isolamento social e tal, e aí as crianças vão se readaptar agora, né, nesse próximo ano, esperamos, né, vamos ver como serão as coisas, mas quero fazer um conteúdo só a respeito de adaptação escolar, o que esperar, né, o que avaliar na escolinha quando você vai buscar uma escolinha para criança, né, o que é importante considerar, o que você precisa levar em conta que é mais importante para sua criança. E aí, assim, nisso, né, quando a gente vai buscar uma escolinha para nossa criança e entender o que é mais importante a gente considerar ali na escolha, a gente também tem que levar em conta a idade da criança, as necessidades características de cada fase. Então é um assunto bem completo que eu quero trazer, eu quero preparar tudo pra gente conversar numa live, porque aí eu já vou respondendo as perguntas também, né, a gente vai
aprofundando bem. Mas a pergunta que chegou a respeito da escolinha é assim, ó. É correto a escola não permitir os pais junto na adaptação por causa do coronavírus? Em algumas escolas eu já soube, inclusive, eu já recebi uma mensagem assim, uma outra mensagem assim, e eu sei que algumas escolas realmente têm considerado isso, né? Tem adotado essa postura de não permitir a aproximação, né? O contato dos pais junto ali nesse período de adaptação por conta do coronavírus. Mas assim, isso realmente é um pouco complicado, porque a recomendação é que os pais estejam ali junto mesmo durante esse período de adaptação. Por quê? Porque, lembra, o que eu tava explicando agora há pouquinho mesmo, inclusive, em relação a essa coisa do apego, né? De quando a criança chega a um ambiente diferente, que é diferente do rotineiro, com pessoas diferentes, né? Alguém até mandou, a Camila, né, eu acho, que mandou sobre o filhinho dela, né, que também chega na escola meio receoso e depois ele vai se soltando quando ele vê os amiguinhos, né? Então, assim, pra criança é muito importante que a gente esteja junto nesse momento inicial, sim, para dar para ela essa base, né, de segurança que ela precisa. Então, lembra, nós somos o primeiro referencial de segurança da criança em situações como essa. E aí depois, quando ela encontra no ambiente outro referencial de segurança, ela vai se sentir tranquila para se soltar dessa nossa, né, desse apego, desse nosso... Deu uma falhada aqui de novo, né, pessoal? Voltou aí? Tudo certo pra vocês? Estão me vendo, me ouvindo? Hoje tá dando umas quedas. Então, assim, quando a criança encontra, né, voltando, quando a criança encontra lá no ambiente outro referencial de segurança, que ela se sinta, ok, tô segura, tô tranquila, ela vai se soltar, né, do apego ali da segurança com a gente, desse nosso referencial, para poder se abrir para o social, para se abrir para a experiência nova, para se abrir, né, para esse contato aí da escolinha, no caso, que é o que a gente tá... É o ponto da pergunta, né, que vocês mandaram. Então, assim, é extremamente importante que a escola considere, sim, isso como essencial para a adaptação da criança na escola, sabe? É muito mais difícil quando a gente deixa a criança sozinha ali numa situação diferente e ela não tem nenhum referencial de segurança, ninguém a quem recorrer, né? E a gente estar junto ali, se afastando aos poucos, sabe? Não significa que a criança vai ficar sempre apegada, que ela sempre vai precisar da gente ali na escola. Muito pelo contrário, é assim que a gente vai ajudar a criança a ter mais confiança pra se soltar pro novo, sabe? Não é colocando a criança já direto ali no olho do furacão, sabe? Então, eu entendo que tem a questão do coronavírus, eu sei que, gente, tá tudo muito complicado com esse momento que a gente tá vivendo, né? Tudo muito diferente, a gente tá precisando criar estratégias para todas as situações praticamente, né? Pra gente lidar, pra gente, enfim, uma estratégia aqui, outra ali, usa criatividade e vai. E eu espero realmente, assim, que as escolas considerem isso e de alguma forma mantendo aí todos os cuidados, né? Que nós possamos encontrar maneiras de fazer a adaptação das crianças nas escolinhas dessa maneira, né? Da forma segura, mantendo as bases de segurança que a criança precisa para se soltar. E isso vai acontecer principalmente quando a gente coloca a criança na escolinha antes ali dos 4 anos de idade, né? E onde essa questão do apego ali, da segurança com os cuidadores dela diretos, então é muito mais intenso, é muito mais forte. E ela não tem ainda essa abertura toda pro social, sabe? Então, especialmente para criança mais novinha ali, antes dos 3, 4 anos de idade, isso é muito mais importante até. Para as mais velhas também, né? E aí a gente tem sempre que se deixar guiar pela necessidade da criança, né? Não importa se a criança tem 5, 6 anos de idade, 7, se ela precisa da gente, ela precisa receber a gente, né? Afeto, colo, né, disponibilidade física e emocional nunca tem que ser negociável, nunca tem que ser barganha, nunca tem que ser condição, tem sempre que ser incondicional para a criança, porque nunca é balela, né? Se ela tá pedindo é porque ela precisa daquilo. Então é muito importante. Inclusive até a mesma pessoa que mandou essa pergunta a respeito da escola e tal, me perguntou se existe uma idade recomendada para colocar a criança na escolinha. E assim, se a gente for considerar a necessidade da criança, o obrigatório a gente já sabe que é aos 4 anos de idade no Brasil, né? No Brasil, a idade obrigatória para a criança estar na escola é com 4 anos de idade. Se a gente for considerar a necessidade da criança, é bem por essa idade mesmo, por volta ali dos 3, 4 anos de idade, que a criança começa, lembra que eu expliquei no início até? A criança começa a se abrir, o desenvolvimento dela começa a se abrir pro lado social, né? Começa a se expandir aí o interesse
pelos outros, pelo mundo do outro, né? A parte social dela realmente fica mais aberta ali, começa a abrir as possibilidades de socializar realmente. E ela passa a ter mais recursos, inclusive, né, para trabalhar essa socialização, enfim. Antes disso, o bebê, a criança, ela não tem muitos recursos ainda, porque não é a fase tão intensa, tão predominante do desenvolvimento dela, não é tão intenso assim essa parte social, né? Essa coisa de fazer social com outras pessoas que não sejam o núcleo familiar, né? As pessoas de referência, de segurança ali, de segurança afetiva, de apego seguro, né? O ambiente social mais importante para a criança antes dessa idade é a família dela, é o núcleo familiar mesmo, são os cuidadores diretos. Né? Então, tanto em termos de aprendizado, quanto em termos de sociabilização, num contexto geral do desenvolvimento da criança, antes dos 4 anos de idade, dos 3, 4 anos de idade, ela não tem essa necessidade de estar na escola, tá? Do ponto de vista da criança, né? Que foi a pergunta, né, que vocês mandaram, mas eu sei que do ponto de vista da necessidade da família, muitas vezes a gente vai precisar, né, buscar por uma escolinha, e é o que eu já disse, eu considero inclusive que sim, a escolinha pode ser uma rede de apoio em muitos casos, para muitas famílias que não tem, né, que tem zero rede de apoio, e em muitos casos a escola vai funcionar assim como uma rede de apoio ali também. O que eu só defendo é que, assim, a escolinha não tem que ser sempre a primeira e a única opção como rede de apoio, né? Mas, em todo caso, a escola, sim, pode ser muito bem uma rede de apoio, e é por isso que eu quero falar mais a respeito disso, da escolha da escolinha, né? O que a gente tem que considerar como mais importante, especialmente antes aí dos 3, 4 anos de idade. Então, assim, se a família tem uma necessidade ali de colocar essa criança, esse bebê na escolinha antes dessa idade, né, o bebê novinho, na creche, e é a realidade de muitas famílias, muitas mães precisam voltar a trabalhar logo assim no final, né, da licença maternidade, o bebê bem novinho ali, precisa colocar mesmo na creche, precisa de cuidadores. Então eu quero fazer esse conteúdo dizendo o que é importante a gente considerar de acordo com a idade na escolha da escolinha, na escolha dos cuidadores que vão ficar ali com a nossa criança quando a gente não estiver disponível, né? Falar a respeito da adaptação escolar também, eu quero trazer todo esse contexto aí da escolinha, né? A adaptação escolar, a escolha da escolinha também. E eu vou preparar esse conteúdo para ser um dos nossos próximos bate-papos por aqui. Tá bom, pessoal, acho que é isso, consegui passar por quase todos, ainda ficaram algumas perguntinhas aqui que eu vou responder pelos stories pra vocês, tá? Porque o nosso tempo já tá acabando, já tá finalizando o nosso bate-papo, passa muito rápido, eu sempre falo isso, né? Passa muito rápido, quando eu vi eu já falei, não deu tempo de responder tudo, mas a gente continua ali pelos stories, tem final de semana, eu coloquei caixinha nova aí pra gente ir conversando. E aí eu vou respondendo, tô ali, tá? Nos stories pra gente ir conversando e batendo papo. Mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas. Tentem aproveitar bastante quando eu coloco caixinha, porque nem sempre eu consigo responder as mensagens mesmo, né? Pelo direct. Eu nem sempre consigo responder tão rápido assim as mensagens ali. Às vezes eu demoro um pouquinho mais pra responder. Pela caixinha pra mim é muito mais rápido. E às vezes muitas perguntas das mensagens são semelhantes, né? Então, respondendo ali pela caixinha, eu já consigo responder para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, gente, quando eu colocar a caixinha ali, aproveitem, mandem ali, porque eu tô mais tempo ali, né? Eu consigo aparecer mais ali, mais rápido e responder e já conversar com vocês. E aí, as mensagens eu também respondo sempre, mas pode ser que eu demore mais. Então, aproveite, quando eu colocar a caixinha lá, aproveite e manda lá. E normalmente os temas que vocês mandam nas perguntas da caixinha são temas que eu acabo trazendo pra cá, pra gente conversar em live também, pra gente produzir conteúdo, né, pra gente se aprofundar mais. Então, assim, aproveita a oportunidade, porque pode ser que a sua pergunta seja dúvida de muitas outras pessoas. E pode ser que se torne um conteúdo, né, que eu aprofunde muito mais, te ajude muito mais, ajude mais gente, enfim. Minha cachorrinha já tá latindo ali, ela tá doida pra sair pra passear, eu vou encerrar a live. Vou passear com a Dodó, com o meu bebê, com o maridão agora. E é isso, pessoal. Vou trabalhar no final de semana para produzir o conteúdo do resumo dos nossos bate-papos por aqui. No início, para quem não tava, eu disse que eu tô produzindo um conteúdo
dos resumos das nossas lives, algo assim em formato de arquivo, algum e-book, sabe? Para disponibilizar tudo para vocês lá no canal do Telegram. Eu quero deixar com referências, com as indicações de leitura que eu vou citando para vocês aqui ao longo dos bate-papos, tá bom? Eu quero deixar tudo lá no canal do Telegram, tudo organizadinho. Então, no final de semana eu quero trabalhar para isso, para colocar isso em ordem. E é isso aí. Vou lá então, que Doris me chama, Lucas me chama, Maridão me chama. Um beijo, um ótimo final de semana para vocês. Obrigada pela presença, pela interação, pelos comentários, pelos likes. E é isso. Se tiver alguma dúvida, você tá assistindo depois, inclusive, esse vídeo, essa live aí gravada. Se tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo pra vocês, a gente vai conversando. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!